Bem-vindos novamente aos vídeos do C#. Continuamos então a ver os diferentes objetos que podemos usar nos nossos formulários e desta feita vamos centrar as nossas atenções aqui no Radio Button, ok? Vamos arrastar aqui um Radio Button para aqui. Ora, o Radio Button tem um aspecto muito semelhante, por exemplo, à Checkbox, ok? No entanto, o seu comportamento é bastante diferente. Reparem, para que ele se diferencie da Checkbox, ele tem aqui no espaço de verificação tem um círculo, ok? E portanto quando nós executamos o nosso código, enquanto que aqui fica um sinal de visto, aqui fica marcado com um ponto ou não marcado. Neste caso não dá para desmarcar e já vamos ver porquê. Isto porque existe aqui uma particularidade em relação aos Radio Buttons. É que eles foram criados para normalmente funcionarem pelo menos em conjunto, ok? Isto é, não faz sentido nós termos um Radio Button, mas sim pelo menos dois. Eu vou então criar aqui dois e vamos já ver o que é que vai acontecer em termos de comportamento. Não acrescentando desde já nada em relação à programação, reparem o que é que vai acontecer. Neste momento, ambos os Radio Buttons não têm qualquer check, ok? Não estão nenhum deles verificado. Mas a partir do momento em que eu, por exemplo, clico no primeiro, o primeiro passa a ter o valor igual a true, isto é, o valor verdadeiro, o checked igual a verdadeiro. Já vimos essa propriedade quando falamos sobre checkbox. E o Radio Button 2 não tem nada. Ora, o que acontece é que a partir do momento em que eu tenho dois Radio Buttons aqui na minha forma, eles vão funcionar de forma em conjunto. E agora reparem, se eu clicar no Button 2, automaticamente o Button 1 deixa de ficar assinalado. E portanto, esta é uma das principais características do Radio Buttons, é que nos permite criar aqui um conjunto de botões que nos permite definir uma opção. Entre, por exemplo, neste caso, entre 3. Então eu vou aqui, muito rapidamente, criar aqui uma espécie de implementação. Vou chamar aqui Radio 1. Vamos aqui chamar Radio 2 e Radio 3. Vamos aqui à parte do texto e vamos colocar opção 3, opção 2. Espero não estar a escrever nada errado, ok? Opção 1. Ok, o que é que vai acontecer agora? Eu posso depois de verificar qual dos Radio Buttons é que estão verificados, isto é, que estão checados, ok? Por defeito, normalmente é definido um dos Radio Buttons com a opção checked igual a true. E então nós podemos ir às propriedades, não vamos estar aqui a especificar o que é que as propriedades têm de especial, porque elas são genericamente semelhantes a todos os outros objetos. Tem aqui, como acontece com a checkbox, tem aqui o checked. E neste caso, por defeito, é igual a false. Se eu colocar igual a true, ele automaticamente vai ficar igual a verdadeiro e vai estar já emparelhado com as outras duas opções. Reparem, eu vou aqui clicar no executar e reparem que se eu agora selecionar a terceira, ele automaticamente seleciona apenas uma das opções, ok? Como é que eu posso verificar qual é a opção que está enfim, selecionada? Bom, neste caso eu terei que criar, por exemplo, uma estrutura do tipo, vamos imaginar, switch, por exemplo, ok? O switch, se calhar, não é a melhor solução. Vamos sim criar uma outra estrutura no caso, uma estrutura if-else, ok? Então, neste caso, se eu colocar aqui if, ora, radio 1.checked, isto é, se o radio 1 estiver checked, o label 1.text irá colocar opção 1 checada. Ora, a palavra não existe, mas percebem o que eu quero dizer, ok? E agora vamos aqui copiar este código e vamos criar aqui as outras opções, as outras verificações. Ora, neste caso, eu, em vez de criar aqui um if, uma vez que só uma das situações poderá estar checada, isto é, o 1, o 2 ou o Radio 3, então eu posso colocar aqui um else if e depois um else, ok? Poderia colocar um else if também, mas não vejo a necessidade disso. Ora bem, o Radio 3 aqui está a dar-me um erro e já vamos reparar porquê, já vamos ver porquê. No, aplicação principal is a field but not used as a type. Ok, vamos ver o que é que se passa aqui. Radio 3 está tudo muito bem.
poderá eventualmente ter a ver com o tipo de identificação que nós aqui temos. Eu não estou a perceber muito bem porque é que ele está a dar este erro, mas já lá iremos chegar. Ok, já não há erro. Era a criação daqui da estrutura if, else, if. E agora reparem, por exemplo, aqui, eu não mudei aqui a implementação, portanto não iríamos ver resultados alternados. Ora, cá está então. Vamos então aqui, temos a opção 1, carregamos aqui no executar, cá está a opção 1 checada. Se selecionarmos a 3, opção 3 checada, opção 2 checada e assim sucessivamente, ok? E portanto, basicamente é assim que o Radio Button funciona. Agora, vai acontecer aqui um problema, que é o seguinte. Bem, vamos imaginar que nós no nosso formulário queremos ter não apenas uma estrutura, um conjunto de Radio Buttons a funcionar, mas queremos ter, por exemplo, duas estruturas. E neste caso, eu vou copiar para aqui estes três e vou dizer assim, bem, eu quero que estes três passem a funcionar de forma independente daqueles três, ok? Portanto, temos aqui um conjunto que nos permite selecionar, pegar numa opção e aqui escolher uma outra opção. Bom, na prática o que vai acontecer não é propriamente isso, porque reparem, eu vou selecionar a 2 e automaticamente todas as outras são desselecionadas, não é? Portanto, deixam de estar ativas. Ora, como é que nós podemos fazer para compartimentar estes diferentes grupos de opção? Nós podemos utilizar e devemos utilizar aquilo que são chamados os containers. Os containers que estão aqui escondidos e sobre os quais nós ainda não falamos, têm aqui várias opções de containers, nomeadamente tem um que é o mais simples, que é o panel. O panel, que eu vou agora arrastar para aqui, não é nada mais, nada menos do que, eu vou aqui colocá-lo mais para dentro, não é nada mais, nada menos que uma área que ficará invisível. Reparem, ela aqui é visível, mas tem aqui o traço, a linha interrompida, precisamente para eu saber quais são as dimensões ocupadas pelo panel, mas quando eu executo, ele fica completamente invisível, ok? E isto permite-nos, de forma mais ou menos artificial, agora, pegar aqui nos comandos, arrastá-los aqui para dentro, organizar isto um bocadinho, colocar ali em cima, mais ou menos alinhado, e agora reparem, eles já vão funcionar de forma completamente independente, ok? Portanto, esta é a forma correta de nós podermos criar aqui vários grupos de Radio Buttons a funcionarem de forma independente. Evidentemente que eu coloquei apenas 3, mas posso colocar um rol substancialmente maior. E no próximo vídeo vamos continuar a falar sobre os Radio Buttons para ver outros tipos de implementações e até avançar um pouco mais na parte da própria programação.